Então, continuando, né, a mente, né, a vontade e as emoções é dada, né, ao ser humano o domínio, o governo, a liderança, né? Mas nós sofremos muitas influências, tanto que nós podemos ser levados a abandonar essa liderança, abandonar esse governo, né? E pensarmos que as emoções nos governam e não nós podemos governar as emoções, orientar as emoções. A pensar que a nossa mente ela tem uma vida própria, né? E nós não temos um poder de liderança, de governo sobre a mente. E também sobre a nossa vontade, né? Então, na verdade, a gente costuma andar muito na nossa vontade, naquilo que a nossa própria vontade sempre quer. E nós não lideramos a vontade. Olha só que interessante, né? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, né? Ah, eu não estou com vontade de ir para tal lugar, né? O que é a vontade? O que é liderar a vontade? Não estou com vontade, mas eu vou orientar minha vontade para aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é preciso ser feito. Porque se nós formos andar, já estou entrando um pouco aqui no próximo tema, né? Mas só para dar um gostinho assim, só para vocês ficarem instigados, né, e não perderem, né? Se a gente for fazer só o que nós temos vontade, como será? Olhe para as pessoas à sua volta que só fazem aquilo que elas têm vontade. Queridos, nós vamos trabalhar de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, né? E desses 5, 6 dias, provavelmente uns 4, 3, talvez se você ama o seu trabalho, pelo menos um dia desse só, você não teria vontade de ir trabalhar, né? Tomara Deus que seja talvez um dia sim, um dia ou outro que você não tenha vontade. Se você não está na sua identidade, né, no seu propósito, possivelmente você não quer ir trabalhar nenhum dos 5 ou 6 dias, né? Mas você orienta, direciona e lidera a sua vontade, né? Então, e aí as pessoas são muitas vezes dominadas por essa vontade que está contaminada, que está distorcida, porque em algum momento, né, ela não foi cuidada. E assim acontece com as emoções, né? Que é o que eu mais amo, né? Falar sobre a questão das emoções. E principalmente sobre a mente, porque a mente ela é a matriz de todas as outras coisas. Tudo começa na nossa mente, tudo é formado, tudo é ali alinhado na nossa mente, né? Então, nós precisamos perceber isso. Nós temos alguma dificuldade nesses níveis de concentração, de percepção, de lembrança, de raciocínio, de compreensão. Nós não estamos, então, conseguindo liderar essa mente. Então, é possível que exista alguma área da nossa mente que esteja cativa. Queridos, e cura e libertação é processual, eu volto a repetir para vocês, é um caminhar dia após dia. Então, alguém até me questionou essa semana, mas falamos sobre uma situação de filhos de pastores, né, em vários divórcios, uma coisa assim bem triste, bem chata, né? Eu falei assim, olha, possivelmente não tem algum nível de libertação aí. Ah, mas já fizeram, né? São pessoas que entendem muito, né, da libertação. Eu falei, pois é, mas a libertação ela é contínua, a gente precisa estar sempre se limpando. Então, houve, claro, uma legalidade, houve realmente ali uma falta de vigilância, né, talvez uma falta de discipulado, de submissão, de trazer à luz, mas eu também acredito na questão da libertação, onde há uma visitação de iniquidade, de maldição, e que muitas vezes a gente acaba deixando, né, desapercebido aí, tá? Então, nós vamos perceber que nós precisamos estar sempre nos limpando, nunca pensando, tá tudo bem, já tá tudo ótimo, cheguei no nível top das galáxias. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Então, nesse aspecto de talvez a gente não ter uma mente livre nesse sentido, de conseguir se concentrar na hora que quer, pelo tempo que gostaria, né, de não conseguir raciocinar, às vezes entender, né, realmente o que as pessoas falam, compreender, lembrar. Então, nós precisamos, eu creio assim, discernir isso e buscar em Deus, declarando sempre, eu tenho a mente de Cristo, né, renunciando, né, eu mandei a renúncia da mente livre, né, então eu creio que é algo que a gente precisa estar sempre, né, Senhor, renova a minha mente, eu quero pensar como Cristo pensa, eu quero pensar tudo aquilo que é bom, puro, amável, santo. Isso está em Filipenses 4:8, tá? Esse texto é um texto assim que eu cito muito, porque eu vejo que ele é a base mesmo, porque ali fala sobre o que nós devemos pensar, que isso ocupe o nosso pensamento. Então, eu acho que essa oração precisa ser, essa busca, né, de uma mente livre precisa ser contínua, porque como nós pensamos, assim nós somos.
E o nosso pensamento ele vai determinar o sentimento e o nosso comportamento. Então, se nós queremos viver uma vida que glorifique a Deus, queremos viver uma vida realmente com todo o potencial já conquistado na cruz, né, por Cristo Jesus, nós precisamos, impreterivelmente, ter uma mente renovada e uma mente transformada, né? Então, que isso possa ser nossas pautas de orações, que isso possa ser sempre a nossa busca de uma mente renovada, de uma mente transformada, e estarmos sempre buscando realmente essa mudança, né, na nossa mente para vivermos, né, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus quer. Amém? Princípios que regem a mente. Então, nós falamos aqui sobre as características, né, de uma mente livre e entramos nos princípios que regem a mente. O primeiro princípio é que o Espírito Santo revela a vontade de Deus no espírito do homem para que este aconteça. Tá? Aliás, para que este a conheça. Então, o Espírito Santo vai revelar a vontade de Deus, a vontade do Pai, e vai revelar essa vontade no espírito do homem para que o homem possa conhecer qual é essa vontade do Pai. Bom? Então, o homem interior, isso é, o nosso espírito, é o lugar onde as comunicações de Deus acontecem. Lá em Provérbios 20 e 21. Tá? E Romanos 8, 16. São os dois textos que nós vamos ler agora. Eu estou trazendo bem a linguagem bem fiel que a autora, né, traz no livro. Né? Nós estamos fazendo um estudo aqui, uma série baseada nesse livro. Estou sendo bem fidedigna aqui dentro da leitura. Diz assim, Provérbios 20, 21. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Tá? Em Romanos 8, 16 diz assim, o espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que é isso? O Espírito revela a vontade de Deus, o Espírito Santo revela a vontade de Deus, ou seja, o Espírito de Deus revela a vontade dele no nosso espírito, para que nós venhamos conhecer essa verdade, venhamos conhecer essa vontade e possamos, assim, andar nessa verdade. Porque não há como eu andar em uma verdade que eu não conheça, né? Vamos lá. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, perece no seu caminho, na sua jornada, né, na sua conduta, né, no seu comportamento, porque não conhece. Então, não tem como eu caminhar em algo que eu não conheço. Por isso, nós vamos falar também que cada um anda na revelação que tem. Vocês já ouviram isso? Cada um anda na revelação que tem. Então, às vezes, a gente tem, né, algumas percepções diferentes com irmãos, né? De outros ministérios e tudo, porque nós temos visões diferentes, enfim. Mas cada um anda na revelação que tem. Então, se eu alcanço o nível de revelação, eu tenho, então, a possibilidade de andar naquela revelação. Bem? Em nosso espírito acontece o entendimento das coisas espirituais. No nosso espírito acontece o entendimento das coisas espirituais. Aí são recebidas impressões, a luz e direção de Deus para os seus filhos. Não é no corpo, nem na mente que o plano de Deus para a nossa vida é revelado, e sim em nosso espírito humano, recriado pelo Espírito de Deus. E o veículo dessa comunicação é o Espírito de Deus, que vai trazer essa informação, essa verdade, essa revelação da vontade de Deus até o nosso espírito. Só que é através da mente que nós, cristãos, vamos compreender o significado da revelação e agir, então, de acordo com ela. Lembra que eu sempre falo, tudo começa na mente? E aqui nós vamos entender que tudo em relação àquilo que nós vamos agir e nos comportar. Mas aqui a informação, a revelação, ela vem no nosso espírito. E aí, através da mente, eu vou compreender o significado disso que veio no meu espírito, né? Porque muitas vezes vem coisas assim que a gente fala, meu Deus, eu não consigo entender ainda, porque veio no espírito. E aí isso começa a fazer um caminho dentro de nós. E aí vem, então, para a nossa mente.
Porque se eu não compreendo, eu não consigo me mover nisso. Eu não consigo agir de acordo com isso. Tá? Então, a mente não é aniquilada, mas ela recebe e decodifica as mensagens do Espírito. Amém? Você vai entender? Então, a mente ela vai receber a informação, vai receber a mensagem que foi imprimida nela, né? O Espírito Santo imprime no nosso espírito aquilo que Deus quer falar, ensinar, ministrar, e aí a mente vai receber isso e vai decodificar a mensagem do Espírito. O espírito humano, recriado e habilitado pelo Espírito Santo, recebe a comunicação, a impressão, aquela luz, e por sua vez transmite a mente. Então, o espírito vai transmitir a mente. Por isso, a necessidade de uma mente cada vez mais livre. Por quê? Porque senão, nós não vamos conseguir receber com excelência, com a plenitude que precisamos receber as impressões do Espírito Santo no nosso espírito. Quando vier fazendo esse caminho, essa rota, eu recebo no espírito aquilo que Deus comunica, recebo no espírito. E quando o espírito vai transmitir para a mente, porque o espírito é o espírito, foi criado por Deus, ele é perfeito. É a única coisa, a gente acredita dentro do apostólico, do profético, a única coisa que realmente contamina o espírito é o orgulho, tá? O espírito, né, a altivez, né, a soberba de espírito, a altivez de espírito, abate o homem, enfim, aí é outra aula, mas a gente acredita nisso. Então, o espírito foi recriado por Deus, e aí ele não vai ter essa contaminação, mas a nossa mente já é outros 500. Já foi formada, formatada, já tem todas os padrões de pensamentos, as crenças, né, que a gente vem falando. Então, a mente, a vontade, as emoções é o campo da alma. Então, é o campo onde elas podem chegar, essa informação do espírito perfeita, pode chegar aqui e sofrer uma distorção, sofrer uma contaminação, tá? Então, quantas palavras proféticas você já viu ou ouviu? E no fim das contas, você fala, meu Deus, mas será que a coisa era assim? E como que será que as coisas, né? Mas não, a essência era, né, daquela forma, era de uma forma, foi impressa no espírito, mas o espírito, quando lançou na mente, né, para fazer esse caminho, então ela pode ter sido contaminada, distorcida, tá? É na mente que a direção será analisada à luz da palavra. É na mente que a direção será analisada à luz da palavra. Aí tudo será julgado de acordo com a revelação escrita, tá? A mente renovada com a palavra não terá problemas em entender a revelação acontecida no espírito, decidindo, portanto, andar de acordo com ela. Então, eu tenho uma mente limpa, eu tenho uma mente livre, eu tenho uma mente transformada. Então, a mente renovada com a palavra de Deus não vai ter problemas em entender a revelação que foi ministrada ali pelo seu espírito, que recebeu do Espírito de Deus. E aí, com essa mente renovada, transformada, disposta, alinhada, eu vou, então, decidir e eu vou caminhar de acordo, agora eu vou agir, vai vir para o campo da ação, do comportamento, em agir de acordo com essa palavra, com essa revelação que veio, primeiro do meu espírito foi transmitida para minha mente, de acordo com a minha mente, eu posso, então, caminhar. E aí, por isso que muitas coisas a gente não consegue caminhar e fluir e realmente manifestar. Porque nós recebemos do espírito, mas nessa transição, espírito para a mente, que é a alma, do espírito para a alma está desalinhada, a alma está desajustada, desorganizada. Então, eu não consigo entender, né, como, né, eu estou aqui com um copo de água, mas eu joguei aqui 50 ml de corante. Vai ficar tudo, vai contaminar, vai atrapalhar toda a pureza que era para existir ali dentro. Tá? E aí, o que acontece? Nós vamos ter aqui outro princípio que rege a mente, é que com a sua vontade o homem age de acordo com a revelação. Então, a cooperação do espírito e da mente é necessária à compreensão da vontade de Deus. Só então o homem pode tomar uma decisão consciente a respeito da direção espiritual. Ou seja, veio a informação, veio a impressão no espírito, o Espírito Santo
informou ao espírito, trouxe a impressão no espírito, o espírito transmite à mente, e a partir de uma compreensão, de um entendimento, de uma revelação que faz sentido, então a minha vontade vai decidir, vai escolher de uma forma consciente a respeito da direção que eu vou tomar. Então vai sempre haver uma submissão inteligente. Porque eu costumo dizer, queridos, que não é só obedecer. Você pode obedecer por conhecimento ou você pode obedecer por entendimento. E para mim, quando eu obedeço por entendimento, por revelação, né, isso eu digo eu de mim mesmo, como diria o apóstolo Éder, quando eu entendo com revelação, eu tenho uma alegria, eu tenho um outro nível de frutificação, realmente de liberdade, entendeu? Então, aqui fala de uma submissão inteligente. Por quê? Porque eu entendi o que Deus quer de mim, né? Eu compreendi isso tudo, então eu entro e decido, né, obedecer, tá? Isso acontece o quê? No pleno uso das minhas faculdades, entendeu? Eu vou decidir, eu vou escolher, né, os propósitos de Deus revelados no meu homem interior, que chegou primeiro lá no meu espírito, foram impressos no meu espírito. E uma outra característica, né, outro princípio que rege a mente, é que o homem busca aquilo em que ele coloca a sua mente, na carne ou no espírito. Olha que interessante isso, é Romanos, verso 8. Aliás, Romanos 8, verso 6. Né? Nós já até lemos aí. Romanos 8, 6. Né? Aqueles que são guiados pelo Espírito, dominados pelo Espírito, né? A sua mente está nas coisas do Espírito. Aqueles que são dominados pela carne, a sua mente está nas coisas da carne. Então, o que acontece aqui? Nós vamos buscar aquilo em que nós colocamos a nossa mente, tá? O que acontece? É que é ele quem determina onde vamos habitar. A nossa mente, ela vai determinar, ela é determinante. Então, se eu atender ao conselho bíblico, né, a minha mente, ela vai estar onde? Nos lugares altos, né? A gente fala sobre o pensamento, né? Bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E aí, Salmos 110, 1 diz o seguinte. Salmo 110, 1. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, acho que é esse mesmo aqui, para uma nova vida, compartilhando, portanto, sua ressurreição da morte, objetivai e procurai os ricos, eternos tesouros que estão no alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, da mão de Deus. E Colossenses 3, 1 e 2, que é um texto maravilhoso também, diz assim: e colocai vossas mentes e conservai-as. Olha só, não só coloquem a mente de vocês, mas conservem a mente de vocês no que está no alto, as coisas mais elevadas. Não estão nas coisas da terra. Não coloque a sua mente nas coisas da terra, né? Essa aqui é a versão ampliada, tá bom? Então, o homem, ele vai buscar aquilo em que ele coloca a sua mente. Onde eu coloco a minha mente, já viram aquela frase? É bem de coach. Eu sou coach, então eu posso falar. Onde você foca, expande. Né? O que quer dizer isso? As pessoas pessimistas, né? Elas focam no problema, elas focam na dificuldade. Parece que, de repente, aquilo toma a vida delas por completo. Outras têm limitações, às vezes, bastante questões assim, complexas no seu contexto, mas elas focam na solução. Elas escolhem, elas decidem, vontade. Elas escolhem, decidem colocar a mente delas nas coisas que são do alto, nas coisas positivas, nas coisas que vão gerar frutos, gerar resultados funcionais, né? Isso elas também conseguem direcionar a sua energia emocional, e aí parece que de repente, só que não é de repente, todo um contexto muda, se torna talvez mais, não que as coisas talvez mudem, queridos,
mas as coisas se tornam mais flexíveis, mais fáceis de lidar, tá? Então, onde nós colocamos a nossa mente, é isso que nós vamos buscar. Nós focarmos a mente em problemas, sempre problemas que nós vamos buscar e gerar. Se nós colocamos a nossa mente em soluções, em reino, né, em fluir naquilo, nós vamos começar a ter recursos, a manifestar recursos e a buscar, então, manifestar aquilo que nós estamos pensando, tá? Então, é isso. Se nós focamos na carne, nós vamos buscar a carne. Se nós focamos no espírito, nas coisas que são do alto, se é nisso que nós colocamos a nossa mente, conservamos a nossa mente, é isso que nós vamos alcançar. Amém? Amém ou não amém, como diz os pastores? Acho tão legal isso. Amém, não amém. E aí, eu sou pastor, eu tenho que falar também, né? Senão eu fico fora. O espírito produz vida e paz, mas a carne produz morte. Então, isso é outro princípio que rege a nossa mente. O que o homem vai manifestar em suas atitudes dependerá de onde ele colocar a sua mente, né? Acabei de já exemplificar isso aqui, mostrar isso para vocês. Então, nós manifestamos em nossas atitudes o tipo de alimento que damos à nossa mente. Olha que fantástico. Se nós fizermos uma análise essa semana, ou fizermos, na verdade, uma análise da nossa última semana, aquilo que nós manifestamos em atitude mostrou inquestionavelmente o tipo de alimento que nós estamos na nossa mente, que nós damos à nossa mente. Então, se nós tivermos atitudes de medo, né, de insegurança, de insatisfação, né, se nós tivermos essas atitudes, essas práticas, esses comportamentos, nós precisamos olhar para os sentimentos que estão em nós, e aí nós vamos voltar um pouquinho mais e olhar para os nossos pensamentos, ou seja, a nossa mente. E principalmente sobre do que nós estamos alimentando a nossa mente. Porque se eu tenho uma mente e eu renovo ela essa semana com uma nova verdade de Deus, então eu vou começar a pensar dessa forma, a sentir dessa forma e me comportar dessa forma. Então a minha atitude vai ser em linha com aquilo, com aquela nova informação. Por exemplo, nós antes de nos convertermos, antes de aceitarmos Jesus, talvez nós vivíamos em culpa ou sei lá, talvez, né, em culpa mesmo, vamos o exemplo da culpa. Mas não, eu venho e eu entendo a obra de Cristo na cruz, eu entendo o perdão de Jesus, eu entendo a reconciliação com Deus. Então, a minha atitude agora não é mais de andar em culpa, porque agora eu entendi. Entendeu? A minha mente foi alimentada de uma verdade, de uma palavra, a minha mente foi alimentada com uma verdade, e essa verdade agora determina o tipo de atitude que eu vou ter. Por isso que eu sempre vou falar sobre olhar a atitude, olhar o comportamento. Por quê? Porque nós não queremos corrigir o comportamento, mas o comportamento é um sintoma. O comportamento é como o fruto de uma árvore. Saiu. É como o fruto de uma árvore. Se eu quero que uma árvore pare de dar um tipo de fruto, certo tipo de fruto, não adianta eu cortar os frutos fora. Não adianta eu arrancar os frutos, porque na estação própria, de uma maneira natural, aquele fruto vai, de novo, ser produzido. Vai vir a flor, vai vir o fruto, e vai vir, né? Então, essa questão realmente do resultado. Mas se eu quero exterminar esse tipo de fruto, exterminar esse tipo de comportamento, de atitude, eu preciso fazer o caminho reverso. Eu preciso arrancar os galhos, eu preciso arrancar o tronco e, principalmente, eu preciso remover as raízes. E remover as raízes fala de uma transformação na nossa mente. Remover as raízes. Ou remover, na verdade, o tipo de alimento que essa árvore está recebendo. Entendeu? Que ela está recebendo, né, ali uma informação, um conhecimento,
uma palavra que não edifica, ela vai ter todos os processos naturais de uma árvore. Agora, se eu mudo o alimento, se eu, né, realmente me alimento daquilo que é bom, porque percebe o seu corpo aí, vamos lá. Eu gosto de trazer algumas coisas práticas. Percebe aí. O quanto você está comendo de forma saudável. Tempo. Por isso eu gosto de vídeo aberto, tá, gente? Vocês estão com o vídeo fechado aí, vou só falar para vocês. Hashtag chateada. Não se importa com o cabelo, não. Eu tô aqui suada, cheguei de Porto Velho 7h10 aqui em casa, 7h15 eu entrei, e 7h30 já mandei o link. Então, eu gosto de ver os rostinhos por causa disso. Vê só, você está comendo quanto que você está comendo de coisas naturais, orgânicas? Vamos lá, né? Eu sou de uma igreja apostólica, profética, a gente trabalha orgânico, a gente fala muito do orgânico, então a gente traz realmente para a prática. Quando nós estamos comendo coisas orgânicas, não produtos, alimentos, né? Porque produto alimentício foi transformado. Aí, ó, a Vitória está ali comprovando para nós o quanto que ela está saudável. Autocuidado. Vou te dar um desconto. Aí, a gente vai perceber, né? Então, alimento é uma coisa, gente. Produto alimentício é outro. Foi transformado para ser aquilo ali. Tá, mas você está comendo aí um monte de coisa, um monte de porcaria. Vocês não, né? Nós. Vamos lá. Pecado confessado é pecado perdoado, como eu brinco. Hoje eu tomei um milkshake, sorvete, olha só, né? Coisa mais, né? Antinatural possível, né? Mas gostoso só. E aí nós estamos comendo essas coisas. É porque é algo ruim, é algo que não é saudável, que está nos matando na hora? Não. Mas nós estamos sendo alimentados. É um alimento saudável? Não é. Mas isso vai gerar um fruto, um resultado em algum momento da vida. Por isso que a gente sempre fala sobre reeducação alimentar, né? Sobre diminuirmos essas coisas que nós comemos, refrigerantes, toda essa coisa industrializada, muito açúcar, isso vai fazer mal, não. A médio e longo prazo. Automaticamente agora não. Quantas pessoas você conhece que não aceitaram Jesus e que estão se alimentando de tantas porcarias, de tantas coisas ruins? Isso tá, e elas estão vivas. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Então, não importa qual que é o alimento que eu estou dando, eu estou tendo vida. Só que tipo de vida e que fruto isso vai me gerar? Tá? Então, nós precisamos observar isso. O que está alimentando? Porque se eu quero mudança, se eu quero transformação, o que acontece? Nós ficamos muitas vezes... a gente está em Deus, a gente lê, a gente ouve, né? Só que a gente fica alimentando a nossa mente, remoendo a nossa mente palavras que nós ouvimos, situações que nos trouxeram emoções ruins, disfuncionais. A gente fica remoendo aquilo, a gente fica alimentando e retroalimentando daquilo. E aí, então, como ter atitudes novas? Como ter resultados novos? Se eu continuo sempre me alimentando da mesma fonte, da mesma coisa. Não compete. Eu me alimento 80%, 70% de maus pensamentos ao meu respeito, de palavras que me falaram, de como as pessoas fazem eu me sentir, porque as pessoas, às vezes, têm esse ambiente, essa coisa que fazem nós nos sentimos mal, e 30%, 40%, 20% da verdade, da palavra. Esse alimento, olha só, não fica. O que vai sobressair? Então, esse alimento que é colocado nessa raiz vai trazer os nutrientes para essa árvore vai se fortalecer para o bem ou para o mal, tá? Porque nós sempre vamos frutificar. Aí está em Romanos, eu não lembro agora qual é o versículo.
Mas em Romanos vai falar que nós precisamos frutificar para Deus, porque antes nós frutificávamos na carne. É muito forte esse texto. Ministrei semana passada em Porto Velho. Então, nós vamos sempre frutificar. Só que nós precisamos saber o que nós estamos frutificando. Precisamos olhar para o fruto e entender esse processo. Então, daquilo que eu alimento, a raiz vai fortalecer o caule, vai fortalecer os galhos e vai gerar frutos novamente. Tá? Então, o espírito produz vida e paz, mas a carne vai produzir morte. Tá? Então, se eu coloco a minha mente no espírito, a minha personalidade manifestará a vida e a paz de Deus. Se eu a inclino para a morte, suas marcas se farão presente. Então, se eu inclino para a carne, ou se eu inclino para esses maus pensamentos, para esses pensamentos distorcidos, disfuncionais, que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer e Deus pensa, então eu vou colher também os frutos. E outro princípio que rege a mente é que toda direção de Deus é transmitida no Espírito. Nós já citamos isso de uma outra forma, mas eu vou mencionar aqui para vocês. Para que o homem receba a direção de Deus, é evidente que a sua mente terá que estar voltada para o Espírito. A própria palavra de Deus é entendida no reino do Espírito. A fé opera no reino do Espírito e é nesse reino que a palavra funciona e é compreendida. Ela é inspiração divina e só pelo Espírito Santo será recebida. A Bíblia não é como os demais livros, que são entendidos meramente pelo intelecto. Ela é a inspiração divina, nasce no reino espiritual e toda direção transmitida através dela é recebida primeiro no Espírito. Então, nós vamos... outro princípio que rege a mente é que toda direção de Deus ela é transmitida no Espírito e não na alma. Tá? Ela vai ser comunicada à alma, né? E a alma vai fazer algo com essa comunicação. Se a mente está pendendo para o Espírito, então eu vou absorver essa verdade, vou decidir caminhar nessa verdade e vou, então, realmente caminhar nessa verdade. Depois de decidir, eu vou caminhar de fato. Mas, se essa direção de Deus é transmitida no meu Espírito, e quando ela vem para a minha alma, quando ela vem para a minha mente, ela não é uma mente transformada, não é uma mente propícia, preparada para receber essa informação, então ela não vai conseguir assimilar e não vai conseguir, então, caminhar. Tá? E direções, quando elas são recebidas na alma, quando elas não estão com a alma, aliás, preparadas para receber essas direções, são realmente direções almáticas, confusas, distorcidas, isso gera muita confusão. Tá? A direção recebida nos dá a oportunidade de fazer uma escolha, né? Então, a direção recebida por aí só não chega. Não adianta nós recebermos uma informação, recebermos uma direção. Ela exige uma decisão de aceitá-la ou rejeitá-la. Quando o conhecimento da palavra nos chega, o que acontece? Nós temos a possibilidade de ignorar ou de mudar a nossa atitude, a fim de que seja ajustada aquele conhecimento que nós recebemos, né? Por exemplo, se você se expuser ao ensino contido na palavra, mas não fizer nada a respeito, as verdades ali expressas não vão transformar a sua vida, não vai afetar em nada. Mas quando eu escolho, quando eu tomo uma decisão de abraçar essas verdades e viver de acordo com elas, tudo será diferente. Por quê? Porque essa direção é recebida no meu espírito, que é comunicada na minha mente, ela então me dá a possibilidade, numa mente livre. Porque se a minha mente está contaminada, escravizada, eu não vou conseguir, então, ter a possibilidade, a oportunidade de fazer uma escolha. Ela vai automaticamente ser sabotada. Ela vai automaticamente entrar num modo não operativo, não operação. Tá? Então, a direção recebida, né, no nosso espírito e comunicada a uma mente livre, um princípio que rege a mente, comunicada a uma mente livre, ela nos dá a possibilidade de escolher. Agora, se a mente não está livre, eu não tenho como escolher. Já vai ser feita uma escolha automaticamente. Tá? Então, por exemplo, alguém fala assim, Rose, você vai pregar no próximo domingo. Você vai pregar no próximo sábado. Se essa mente não está renovada para entender o que Deus pensa a respeito dela e várias outras verdades que nos ajudam a decidir, a escolher essa possibilidade, automaticamente ela já vai bloquear.
né? Vem no espírito dela, né? O espírito testifica no espírito dela, poxa, é isso, tá? Mas chega na mente, a mente bloqueia. Não, eu não sou capaz, eu não posso, quem sou eu? Tem gente melhor. Todos aqueles argumentos que a mente tem, a vontade não vai conseguir decidir, não vou fazer uma escolha consciente, eu vou fazer uma escolha inconsciente, uma escolha automática. E aí, então, eu vou me comportar dessa forma. E aí vem outras consequências, como a frustração. Aí eu vou reforçar esses pensamentos de que eu não posso, que eu não sou capaz, porque eu não tive realmente uma atitude, uma escolha, não escolhi nessa oportunidade que foi recebida, essa direção que eu recebi. Eu fui automaticamente, correspondi automaticamente, tá bom? Uma mente perturbada é danosa à vida espiritual. Filipenses 4, 6 a 8, a gente fala bastante. E também Isaías 26, 3. Né? Quem estiver anotando, é Isaías 26, 3 também. Eu respaldo dessa parte aqui. A palavra, no entanto, apresenta soluções para que a mente seja clara, livre de toda forma de perturbação. Em Filipenses 4, 6 a 8 está um grande segredo. Diz assim, né? Todo pensamento que não passa na peneira de Filipenses 4:8, será estrangulado, abortado. Um bom hábito é memorizar esse versículo e analisar cada pensamento à luz do que está escrito. Olha só. Olha só, o texto que eu falei para vocês, mencionei já hoje nessa aula. Eu creio que eu mencionei nas 4 aulas, né, nas outras 3 também, porque para mim é um texto muito rico, muito importante, que se você puder, assim, estampar e escrever, né, no seu quarto, memorizar esse versículo, decorar esse versículo e realmente aplicar esse versículo. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é santo, tudo que é louvor, se alguma virtude há e algum louvor existe, isso ocupa o vosso pensamento. E faça disso uma prática, um exercício. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas vão para... né, eu sou psicóloga também. Às vezes as pessoas vão para terapia e elas querem algo mágico. Viu? Elas querem uma pílula, né, uma pílula mágica, ou querem um segredo, um código, né, que a gente entregue ali e a coisa se transforma. Quando elas vêm para o aconselhamento, né, para a cura interior, também. Só que o que nós vamos perceber ali? Em tudo na nossa vida, nós precisamos de uma educação. Nós precisamos de uma psicoeducação. Eu vou, então, educar a minha emoção, eu vou educar o meu psicológico. E é isso que a palavra também ensina. Não vos conformeis, não vos amoldeis, mas se transforme. Ele fala assim, não está falando que Deus, né, vai transformar, ele está falando, se transforme, façam alguma coisa. O apóstolo Éder falou esses dias, acho que até citei na outra aula, ele falou assim, a alma é problema teu. Ele falou até assim, Deus não tem responsabilidade nenhuma com a tua alma. Eu até fiquei chocado, falei, uau, como assim? Né? É o que a gente fala, mas em outras palavras. E a forma como ele falou, né, tão despojado que ele é, né, querido demais, nosso apóstolo. E ele falou que eu falei, gente, realmente, então é vocês. E aí eu olhei esse versículo, que eu cito tanto, que eu falo tanto, por isso que eu falo, a palavra ela é fantástica, ela se renova, né, e ela é muito rica, rica o tempo todo. Então, esse texto, né, de Romanos, né, e não vos conformeis, está falando para você, ó, é você, o trabalho é seu de não se conformar. O trabalho é seu de não se conformeis, mas se transforme. Ou seja, vocês se transformem. Como? Pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes nós estamos ansiando, sonhando, às vezes nós oramos tanto, gente. Oramos tanto para viver o sobrenatural de Deus, né? Oramos, consagramos, para viver aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Mas chega na hora das oportunidades, das coisas começarem, porque as coisas não começam, estrondo, elas começam pequeno. Eu acredito muito nos pequenos começos. Acredito que faz barulho, carroça vazia, né? Lata vazia, essas coisas todas. Então, eu acredito muito que as coisas elas começam na simplicidade. Entendeu? E eu me lembrei aqui de algo, eu olhei as lembranças, né? Facebook, volta e meia aparece. E há 5 anos atrás, eu já
já dava aula antes e tudo, mas eu tenho um registro aqui de 5 anos atrás, eu dando aula na escola de líderes. Acho que nós estávamos em 7 pessoas, 8, lá na construção do ministério que eu era antes. Acho que domingo de manhã, dava aula domingo de manhã e segunda à noite. E a gente lá, e aquilo eu fazia com tanto amor, com tanta paixão, às vezes tinha 3, 4. Igual essa aula aqui, tem vezes que a gente está com poucas pessoas, às vezes a gente está com muitas pessoas, e às vezes a gente está com as mesmas fiéis pessoas, às vezes a gente tem muita gente nova, mas a alegria de nós fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas isso tudo sempre vai requerer uma mente que crê, uma mente transformada. E essa é a nossa função. Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis, mas se transformem através da renovação do vosso entendimento. Então, se eu não renovo o meu entendimento, eu não transformo a minha vida. E se eu não transformo a minha vida através da renovação do meu entendimento, eu não vou experimentar os níveis da vontade de Deus. E aí eu posso orar muito, eu posso repangalejar muito, como diz o apóstolo Éder, relampiar e repangalejar. Eu posso, entendeu? Ter um entendimento poderoso, mas eu preciso viver, eu preciso praticar. Isso requer fé, atitude, comportamento. E isso tudo vai sempre começar na nossa mente. Por isso nós precisamos criar o hábito, né? Eu estava falando dessa psicoeducação, dessa educação mesmo na nossa vida. Então, muitas vezes não é o nível de unção, o nível de revelação, o nível de oração. Sempre vai estar ligado com a nossa mente. Porque como pensa, assim é. Tá? E como eu penso, renovo minha mente. Como eu penso, vai renovando a minha mente mais e mais. E como a minha mente é renovada, eu sou transformada. E quando eu sou transformada, eu experimento a vontade de Deus em vários níveis, em todos os níveis, até chegar à perfeita. Perfeita vontade de Deus, queridos, é completa vontade de Deus. Tá? Então, crie o hábito de perceber os seus pensamentos. Então, se eu pudesse, né, deixar uma chave aqui nessa aula de hoje, nessas aulas, comece a perceber os seus pensamentos. Comece a observar os seus pensamentos. Porque os seus pensamentos vão, de fato, observe essa semana, tudo que você pensa, você vai sentir. E tudo aquilo que você sente molda o seu comportamento. Tá? Então, se eu penso que aquilo que a palavra diz, a palavra diz que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, né, para nos dar o fim que desejamos, né, que eu tenho para vós coisas boas. Se a gente vai pensando tudo aquilo que Deus diz, estou convosco, não te deixarei, não te abandonarei, ser forte e corajoso, não temas. Se a gente vai entendendo isso, enchendo a nossa mente disso, o que nós vamos sentir, queridos? Nós vamos sentir a segurança, o conforto, o fortalecimento do espírito, esse fortalecimento na nossa alma. Então, nós vamos nos comportar dessa forma. E nos comportando dessa forma, nós vamos gerar frutos. Nós vamos ter frutos. Então, apliquem Filipenses 4:8. Coloquem, estampem, pensem sobre isso e pensem sobre aquilo que vocês estão sempre pensando. Para que vocês possam, eu sempre falo, você não muda algo que você não perceba que precisa ser mudado. Então, a nossa mente precisa ser mudada. E aí eu preciso perceber o que eu venho pensando naturalmente, o que eu venho pensando automaticamente, entendeu? Durante o nosso dia, né? O que nós pensamos muito. E aí nós vamos mudar esses pensamentos. Para o quê? Para aquilo que é bom, puro, agradável, santo. Porque às vezes a gente passa o dia inteiro pensando que Deus está pensando mal da gente. Eu não dei conta de orar e jejuar como eu precisava, que eu sou uma filha muito ingrata, que eu não. A gente vai pensando só coisa mal, só coisa ruim. Aí como que a gente vai se sentir? Péssimo. Horrível. Do zero à esquerda. E aí nós vamos se sentir dessa forma e vamos nos comportar dessa forma. A gente vai se isolar, a gente vai se entristecer, a gente não vai ter alegria do espírito, a gente não vai fluir como deveríamos fluir. Por quê? Por causa do nosso pensamento. Então, Filipenses 4:8. Se o nosso pensamento não for passado por essa peneira,
nossos pensamentos eles vão nos direcionar para coisas difíceis, para as coisas ruins, tá? Então, é um hábito, bom hábito, é nós memorizarmos esse versículo, tá? E analisar cada pensamento nosso à luz desse versículo. Tá? A mente não deve ser governada pelas emoções. Já citei isso, mas Paulo declara em 2 Timóteo 1,7, diz assim, de acordo com a versão amplificada, tá? Ele traduz o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia, de temor e medo servil e bajulador, mas Ele nos tem dado um espírito de poder, de amor e de calma, e mente equilibrada, e disciplina e autocontrole. Olha que versão incrível. Então, a nossa mente ela não deve ser governada pelas nossas emoções, por aquilo que nós estamos sentindo. Então, você não tem que pensar naquilo que você está sentindo, naquilo que você acha, naquilo que você sente. Você precisa pensar aquilo que Deus pensa. Porque senão vai ter dia que você vai pensar assim, eu sou a Mulher Maravilha, eu posso tudo, eu vou embora. Aí no outro dia parece que você acorda assim, aquela TPM, que negócio, e fala, sangue de Jesus tem poder. Nem eu me aguento hoje. Nem eu me suporto. E aí você vai governar, né, a sua mente pelas suas emoções, por aquilo que você está sentindo naquele dia. Tá? Então, a mente não deve ser governada pelas emoções. A mente deve se preservar humilde. Olha só, vai ter um texto, Atos 20, versículo 18 e versículo 19. E uma atitude de humildade era a marca da vida do apóstolo Paulo. Tá? Se formos capazes de conservar uma mente humilde, Deus poderá fazer alguma coisa através de nós. Se alguém está cheio de si, nunca se desenvolverá. Tá? Se alguém está cheio de si, eu nunca vou me desenvolver. Porque eu já sei, já aprendi, já posso ensinar todo mundo e pronto. Então, eu deixo toda a minha oportunidade ser usada por Deus. Se alguém tem um conceito exagerado de si mesmo, dominado por uma mente orgulhosa e autossuficiente, jamais prosperará. A atitude do tenho tudo, sou o melhor, é sintoma de prisão e de engano. Tá? Contudo, desenvolvendo uma mente humilde, haverá possibilidade de progresso. Queridos, eu costumo dizer, quem não senta para aprender não deveria ter a ousadia de levantar para falar, para ensinar. Eu acho que uma atitude humilde, uma mente humilde, ela é a chave, assim, uma chave poderosa, porque a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Então, se eu paro de aprender, se eu paro de ouvir, eu paro de aprender. Se eu paro de aprender, eu não devo ensinar nada a ninguém. Porque o coração do mestre, ele é um coração ensinável. Porque ensino é a essência do mestre. Então, ele ensina e ele quer que as pessoas queiram aprender, que as pessoas queiram romper, fluir. Então, ele precisa ser essa própria pessoa. Né? Eu brinco, às vezes, quem me conhece sabe que eu tenho muita, né? A maioria que me conhece um pouco mais, sim, convivência e tal. Eu gosto muito de falar, mas eu tenho aprendido, assim, eu tenho amado nos últimos tempos o ouvir, o aprender, o sentar para ouvir, para aprender. Então, assim como dou aulas, eu sento e sou aluna em muitas aulas, entendeu? Então, nossa mente, nós precisamos preservar a nossa mente em humildade. Preservar a nossa mente em humildade. Tá? Inclusive, Romanos 12, verso 3 e 4, se eu não me engano, vai falar, não pense de si além do que convém. Tá? Então, não pense de si além do que convém, mas pense na medida em que vocês têm de fé. Então, Isso, aprender com a pastora Magda, minha amiga, Gaiata, minha pastora. Ela é maravilhosa. Nossa, eu aprendo demais com ela. Até quando ela não está dando aula, né? Nossa convivência, a gente caminha bastante junto. Ela ensina muito. Então, nós precisamos ter esse coração humilde, submisso. E a palavra lhe diz, não pensem de si além do que convém. Não pensem de si além
E não pensem de si a quem, porque todos esses extremos são perigosos e nos prejudicam muito. E a gente vai ver muito isso, essa coisa disfuncional dentro do nosso contexto igreja. Nós vamos ter pessoas que pensam, eu posso tudo, eu sou tudo, e vai para um orgulho, para um ego inflado, entendeu? Para uma soberba mesmo, e a gente pensa, pessoas que não pensam de si na medida da fé que Deus já derramou sobre elas. Elas pensam a quem, que elas não podem, que elas não conseguem, que elas não são nada. Mas será que Jesus morreria realmente por um nada, nada, nada? Entendeu? Há valor em nós. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente foi perdendo tudo isso no meio do caminho, mas a nossa essência é a essência do Pai. Amém? A palavra de Deus deve ser colocada na mente. Hebreus 8, 10. Há uma promessa na Bíblia muito interessante, falando do tempo em que a palavra de Deus não mais estaria apenas na pedra, mas no próprio entendimento e no coração. Tá? Então, a palavra de Deus deve ser impressa, imprimida na nossa mente. A gente falou sobre várias coisas da mente, sobre a mente passível, sobre a mente de engano, sobre a mente que pensa de formas distorcidas, sobre precisamos limpar, precisamos olhar para essa mente, perceber os pensamentos que existem dentro dela. E passando nesse processo, a gente precisa renovar a nossa mente. E a gente precisa colocar a palavra de Deus na nossa mente. A versão amplificada assim traduz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: imprimirei minhas leis sobre as suas mentes, até mesmo sobre os seus pensamentos mais profundos e entendimento, e as gravarei em seus corações. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Então, nós temos no texto acima a presença da mente e do espírito. O coração é sinônimo de espírito. Os dois estão juntos. A palavra escrita chega primeiro à mente e desce depois ao espírito, onde ela é compreendida. Então, as impressões de Deus chegam primeiro no nosso espírito, mas a palavra escrita chega primeiro na nossa mente. Tá? Portanto, a palavra deve ser gravada na mente para que chegue ao coração. Amém? Então, a mente, nós precisamos alinhar ela, colocar, imprimir a palavra de Deus. Por isso, ouvir, ler, né? A fé vem pelo ouvir, então ouvir, o ler, o meditar, né? Então, eu li um capítulo, eu li 2 capítulos, eu li 5 capítulos, mas eu estou meditando em quê, exatamente? O que foi aqui? Qual que é a chave aqui hoje? Qual que é o versículo? Qual que é o contexto aqui? 3, 4 versículos. O que isso está falando comigo? O que isso realmente está trazendo de revelação ao meu espírito para que eu ande nessa revelação? Entendeu? E finalizando, o último princípio, né, que rege a mente é que a mente não deve operar independente da liderança do espírito. Tá? A mente e espírito devem caminhar de mãos dadas. Ignorar um ou outro é elaborar um erro. Então, a mente e o espírito devem caminhar juntas. A nossa conclusão é: o crescimento espiritual e a renovação da mente vem quando deixamos a verdade de Deus penetrar em cada parte do nosso pensamento. A palavra diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E diz também, Efésios 4, 23, e vos renovar no espírito da vossa mente. Então, ser renovados no espírito da nossa mente é o imperativo. Essa renovação vem quando permitimos que a verdade de Deus passe a permear cada área do nosso ser. Por isso que as pessoas abandonam, né, talvez os processos, né, os processos de discipulado verdadeiro ali, né, contínuo com alguém, processos terapêuticos, processos realmente de cura interior, porque isso vai requerer profundo confronto, profunda humildade, simplicidade, realmente de permitirmos
que essas verdades comecem a permear todo o nosso ser. Até aquilo que nós achávamos que já estava convertido em nós. Até aquilo que nós tínhamos um deslumbre de sermos tops já. Entendeu? Então, assim, esses dias eu falo muito, ministro muito sobre a questão da inteligência emocional, da empatia, da sociabilidade. É algo assim que eu tenho uma facilidade e realmente vejo que é algo muito importante, a inteligência emocional. E em um tempo desse, eu fui testada nisso, eu fiquei analisando, falei, Deus quer me ensinar alguma coisa, fiquei prestando atenção. Eu sempre viajo muito, estou em Porto Velho, estou em Vilhena, né? Transito bastante, e aqui moramos eu e a minha mãe. E aí a minha mãe estava em Porto Velho, ficou por lá, e eu vim para Ariquemes, e eu fiquei aqui, acho que mais ou menos uma semana, nem chegou uma semana, acho que uns 5 dias, 6 dias, sozinha. E eu falei, meu Deus do céu, eu fui vendo, eu falei, cara, não é muito legal, eu gosto de ficar sozinha, mas era muitos dias, né, sozinha e tal. Aí fazia uma coisa, outra coisa na rua, mas estava sem carro também, então poucas coisas, e mais em casa, eu meio assim, pensando várias coisas, falei, não, mas Deus quer me ensinar algo nisso aqui, né? E aí eu entendi, eu falei, eu percebi como eu deveria ser mais empática com a minha mãe, por exemplo, que muitas vezes está aqui, né? A minha irmã está morando lá em Porto Velho, meu irmão morava em outra cidade, agora está morando aqui, mas do estar sozinha, né? De pensar, poxa, será que eu posso ficar, em vez de ficar 5 dias, eu posso ficar 4, ou eu posso ficar 3, né, em Porto Velho, ou em outro lugar, ou de proporcionar até mesmo a ela essa possibilidade de estar, talvez, mais fazendo outras coisas também, se envolvendo com outras coisas, para não ficar sozinha, né? Então, eu tive uma experiência, né, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu acredito, né? Então, eu me coloquei no lugar, né, de conseguir perceber as coisas pelo olhar dela, né? Então, nós vamos ser, né, volta e meia, confrontados e desafiados a olharmos e perceber, talvez, verdades que não estão tão completas em nós, não estão tão verdadeiras em nós, tá? Então, quando isso acontece, não somente a nossa forma de pensamento é alterada, mas, acima de tudo, as nossas atitudes passam a se conformar com os princípios divinos que agora dominam o nosso sistema de pensamento, extraídos da própria palavra de Deus. Então, nós precisamos limpar a nossa mente, né? Fazendo o nosso fechamento, nós precisamos limpar a nossa mente de todo tipo de invasão nesse território que possa ter vindo no decorrer da nossa formação, no decorrer da influência do histórico familiar, né, do histórico ali de infância, né, que foi construindo essa forma de pensar. Nós precisamos nos livrar, para isso nós precisamos identificar, precisamos ser livres de toda forma de engano, passividade, e então nós precisamos também gerar esse processo de transformação, sermos mais intencionais nesse processo de transformação de mentalidade, para que nós possamos então viver tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus projetou, sonhou para nós. E eu me torno, às vezes, até repetitiva, mas essa é a minha chamada. Nós venhamos ser livres, curados, restaurados na alma, porque sem uma mente transformada, sem uma alma alinhada, ajustada, sem emoções ajustadas, equilibradas, nós não vamos viver todo o potencial que nós temos e não vamos viver todos os propósitos que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós somos espiritual e corpo. Então, não tem como. Isso está extremamente conectado. Então, se aquilo que eu recebo de Deus, o nosso ministério é para o outro, não é para nós. Então, se aquilo que eu recebo de Deus é para entregar às pessoas, então, como eu estou para entregar isso às pessoas? Como é o meu relacionamento com as pessoas para entregar isso? Como a minha mente está para entender isso que Deus quer me comunicar para que eu comunique aos outros? Porque pessoas que não estão ajustadas nisso, na sua alma, e elas têm uma necessidade de afirmação, por exemplo, são inseguras, elas vão receber algo que é de Deus, algo que é bom, algo que é real, verdadeiro, vão contaminar com a sua alma distorcida e vão usar de manipulação, e de controle, e de tantas coisas
e vão entregar isso. E vão fornecer isso. Tá? Então, nós falamos que nós somos canais de Deus, nós somos vasos de Deus. Né? Para que serve esse copo? Se não for para carregar água, carregar um líquido não serve para nada. Mas qual que é a qualidade desse copo? Como esse copo está? Qual é a estrutura? Qual é o nível de plenitude? Se ele tiver com furinho, com trincadinho, alguma coisa, vai dar ruim, não vai funcionar, não é útil. Por isso que a palavra diz, vinho novo se coloca em odres novos. Então, a gente quer, às vezes, né, eu brinquei, repangalejar, a gente quer unção, a gente quer a glória, a gente quer o mover, a gente quer ser usado por Deus e tal e coisa, mas se a nossa estrutura, a alma, não estiver restaurada, a gente vai receber tudo isso e, bum, vai estragar tudo isso. Deus não faz isso. Então, vinho novo em odres novos. E nós somos esses odres. Que precisamos de restauração, precisamos de cura, precisamos de todo esse processo na alma para entregarmos, para realmente sermos apenas instrumentos de Deus. O instrumento ele é usado por Deus, mas se o instrumento está quebrado, se o instrumento está com problemas, se o instrumento está com defeito, ele não vai conseguir ser útil para o Senhor. Amém? Então, essa é a nossa aula, essa é a nossa série, né, sobre a mente. E eu quero, né, abrir para vocês, se alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma contribuição, né, para a gente fazer a nossa oração, nosso encerramento hoje. Como eu brinco, pode ser um de cada vez. Sem ajuda, sem palavra dos universitários hoje? Não acredito. Vocês estão de brincadeira. Você sabe quando o pregador pega água assim, bebe água, para ele dar um tempinho para vocês, né? Nossa. Oi. Acho que tem gente esperando. Pastora, aula. Pode falar. Muito boa aula. Muito edificante, não tenho nada a acrescentar. Muito boa mesmo. A senhora está de parabéns por nos ensinar, passar um conteúdo muito bom mesmo. Estou aqui radiante com esse conteúdo, graças a Deus. Amém, ótimo, amém. Glória a Deus. A alegria é minha poder compartilhar com vocês. Alguém mais quer falar algo? Rose. Eu quero, Rafa. Pode falar. Pode falar. Eu tô em Pastora Sara? uma outra. Depois a Rose fala. Quem vai falar? Pode falar, pastora. Teria que restaurar a alma também? A alma, a mente e o corpo, restaurar os três para poder ter a plenitude. Assim, a questão dos traumas também. Isso. Tem que restaurar tudo Nós vamos para trabalhar. poder chegar nessa plenitude. Isso, nós vamos trabalhar a alma. A alma, ela é composta, né? Existem várias teorias que acrescentam algumas coisas, mas eu gosto de resumir. A Valnice também resume em mente, todo o nosso campo de pensamento, memória, lembrança, vontade, onde nós decidimos, né? Por isso que eu falo que é mais do que fazer, é querer fazer o que fazemos. Isso é uma conversão da nossa vontade. E emoções. E aí a questão dos traumas, né? Ela está aí na nossa emoção e está na nossa mente, e também na nossa vontade. Quer dizer, a gente quer certas coisas porque nós fomos traumatizados, fomos feridos, né? Então, a nossa restauração é nessa alma, porque essa alma, ela é a velha alma de sempre. Aceitamos Jesus, o nosso espírito é recriado. A alma já vem ela vem do mesmo jeito. Ela começou a receber, né, ali uma ativação, uma orientação, uma conexão com Deus, mas ela precisa continuar, que é o processo de santificação. Então, eu vou santificar a minha mente, a minha vontade e as minhas emoções. E o meu corpo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso alinhar, eu preciso ajustar. Nós estamos vivendo hoje uma época de muito, graças a Deus, né, de um cuidado maior com o corpo,
né? Até mesmo na igreja, né? Inclusive, nós temos um médico maravilhoso que eu posso até mandar para vocês no Insta, que é o Dr. Aldrin. Ele é um médico, não sei se ele é nutrólogo especificamente, mas ele trabalha ele é não sei, ele é específico assim na parte de saúde mesmo, na questão de corpo, de manter o corpo, né, em equilíbrio. E ele é um médico de grandes homens e mulheres de Deus no Brasil, como o pastor Márcio Valadão, pastor Luciano Subirá, né, que passou toda essa transição de obesidade, né, hoje para um peso dentro, né, do saudável. Então, o corpo nós precisamos ajustar, porque o corpo, ele é o santuário, né, ele é o templo do Espírito Santo, e é através do corpo que nós vamos manifestar, vamos viver o reino, né, vamos ir, vir, falar, é tudo através do corpo, né. Só que aí nós vamos precisar de um alinhamento, de um corrigir esse corpo, restaurar essa alma, para que esses dois consigam manifestar aquilo que nós recebemos de Deus no nosso espírito. Bem? Resumidamente, eu consegui explicar um pouquinho. Sim, conseguiu. Obrigada. Parabéns. Amém. Amém. Aqui é Rose. Eu queria também agradecer, né, pela aula. Foi muito boa, né? A importância da gente manter a nossa mente livre, né, limpa, para poder estar recebendo do Senhor e estar passando. Isso foi muito importante. E, assim, eu quero agradecer, né, a oportunidade de ter recebido esse ensinamento. Amém, Luz. Obrigada, queridos. Amém? Amém. Estamos juntos no nosso curso. Vai começar. Ano que vem começa. Mais alguém? Senti que a Vitória quer falar, ela abriu o áudio, mas está quietinha. Ela fechou o áudio. Ai, então tá bom, vou te dar Obrigada pelo seu cajado diário. Deus abençoe. Ela só fala quando ela tem certeza, né? E é interessante que é sempre assim, sabe? Eu não sei porquê, mas tá bom. Amém, então, queridos. Deus abençoe, viu, minha irmã? Saudades. Amiga, amém. Deus abençoe, saudades. Então é isso, eu quero, né, agradecer. Eu creio que se ficou mais alguma dúvida, né, sobre as outras 3 aulas, né, ou sobre essa temática, né, pode me procurar lá no WhatsApp, né? Estou sempre à disposição, eu posso talvez não responder naquela mesma hora, né? Talvez eu demore até um dia, né, Rose? Mas eu respondo, né? Chega lá, tá? Estou à disposição de vocês. Rafa. Oi, pode falar. Esse é o Tiago, o maestro da igreja sede e meu líder. Eu convidei ele para estar hoje com a gente. Ele chegou primeiro que você mesmo, ele falou. Falei, Tiago, onde você pegou nosso link? Conta pra mim. Onde que foi? Porque a gente espalha, né, a arte, né, mas o link a gente manda no grupo. Aí ele falou, Vitória Sanjá. Eu falei, Vitória, Vitorinha, bem-vindo, né, agradeço a sua presença, né, por estar aí conosco hoje nessa aula, né. Então, ela é finalizando uma série, né, mas eu creio que deu para entender, a gente está estudando esse livro, né, é um prazer. Vai vir para o Rio de Janeiro ela. Como é que é? Vamos trazer. Vamos trazer sim. Vamos deixar ela numa pousada bem boa, perto da praia, Thiago. Verdade. Amado, é de Vai Deus. ser legal. Eu sinto que uma atmosfera assim, sabe, aqui. Tô brincalhando mesmo, Thiago. Nada. Eu também gostaria de agradecer, né, pelos ensinamentos, pela oportunidade, a Vitória pela lembrança e convite. Inclusive, hoje eu estava lendo sobre a questão de como ocorre a tomada de consciência, né? Que é aquela questão da gente ver as sensações, os tipos de sensações que vão gerar as percepções e que vão resultar na tomada de consciência. Mas isso é aquela aula que a senhora vai dar mais para frente. E é interessante como os assuntos eles se entrelaçam, né? Se a gente tivesse em nossas igrejas esses tipos de conhecimentos, muitos problemas, né, a gente iria resolver, muitas picuinhas, muitas coisas nesse sentido seriam resolvidas, né? E eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade. Vamos sim trazê-la ao Rio de Janeiro, vai ser muito bom. Eita, Deus é forte. Pode dividir a diária comigo, hein, Rafa? Vou lá tomar café com você. Com certeza, com certeza. Os pastores vinham de Manaus ministrar aqui, menina.
né? E aí eu fazia aquela coisa sanguínea, né? Fazer as relações, né? Ali, interpessoais, públicas. E eu já falava com eles, falei, vocês vão descer para o café? Eu já chegava junto para o café, porque tem que aproveitar, né? Então, assim, eu agradeço, né? Realmente, assim, às vezes a gente está estudando um assunto, um tema, e parece que vem outras coisas e conectam, né? Muito legal e se mover realmente do espírito. Isso que o Thiago falou é muito importante, queridos, assim, o nosso chamado assim, nasceu mesmo de nós vermos questões, né? Eu lembro que o meu primeiro projeto que eu levei para os meus pastores, na época, eu estava ainda, eu vou fazer 5 anos agora de formada, eu acho que foi mais ou menos nesse mês, em setembro, há 5 anos atrás, eu levei o primeiro projeto para os meus pastores, levando temas simples, temas básicos, e eu falei assim, pode até parecer assim, é uma palestra de motivação, sei lá, uma palestra de temperamento, uma coisa assim simples, de relações interpessoais principalmente, mas eu falei para ele, nós estamos, as pessoas às vezes saem da igreja, ou têm conflitos e problemas da igreja, não são por questões extremamente sérias. As pessoas às vezes não saem da igreja porque o meu pastor caiu, né? Como a gente, né, costuma dizer, como se o adultério fosse o único pecado, né? Existem líderes extremamente orgulhosos, isso é tão pecado quanto, porque o orgulho é, como diz Fernando Guilhem, é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. Né? Então, orgulho, eu sempre trago essa comparação de orgulho quando eu cito alguma coisa de adultério, prostituição, porque a igreja brasileira, a gente focou em um tipo de pecado. Então, eu falei, às vezes as pessoas não sabem porque, nossa, o pastor ou o líder, né, deve na cidade, não tem testemunho disso, não tem testemunho daquilo. Não, muitas vezes as pessoas saem, ou nós vivemos coisas muito chatas, muito inadequadas dentro da igreja, porque questões básicas e simples como essas não são tratadas. Nós não falamos de alma nessa profundidade, né, que nós precisamos falar. Então, assim, se a gente consegue mover, né, as pessoas a entenderem isso, a se autorresponsabilizarem, a serem realmente curadas, porque pessoas curadas curam, mas pessoas feridas sempre irão ferir. Entendeu? Então, quanto mais gente curada, quanto mais gente propagar isso aqui, né, essa mensagem, né, essa é a minha missão, quanto mais nós propagarmos essa mensagem, plantarmos essa sementinha, mais fácil será nós vivermos reino. Porque muitas vezes nós não estamos vivendo reino de Deus. Nós estamos vivendo reino de homens, por causa que eles estão sendo direcionados pelas necessidades da sua alma adoecida. Por uma carência, talvez, de infância, que ele nem lembre, nem perceba, nem saiba. Mas a gente que está de fora, a gente fala, peraí, como assim? Se um líder, ele nasceu para projetar outros líderes, ser um pai espiritual, colocar as pessoas para cima, como ele mesmo vai lá e sabota quem vai ajudá-lo a fluir naquilo que Deus chamou ele para fazer. Entendeu? São coisas ilógicas, que a gente parar para pensar, a gente fala ilógico isso. Por quê? Porque a alma, a necessidade de alma, a ferida, ela faz nós, né, a falta de perdão, por exemplo, é uma coisa ilógica. Eu prejudico a mim mesmo. Entendeu? Mas eu tenho uma mentalidade que eu estou prejudicando o outro. E nas doenças, na nossa fragilidade de alma, na nossa carência de alma, quando a gente não entende isso, não compreende isso, a gente é direcionado inconscientemente para tomar atitudes que fazem um serviço contrário àquilo que nós queremos, àquilo que nós pregamos. Né? Então, eu quero agradecer, porque senão, como eu brinco, eu dou uma segunda aula, eu prego uma segunda vez. Eu tenho, né, facilidade de falar, a Vitória sabe, então, sanguínea, eu tenho que se limitar, senão ele vai embora. Então, eu quero agradecer novamente cada um, Deus abençoe, né, o Thiago, pela primeira vez está aqui com a gente, a pastora Sara, querida, vai estar com a gente no curso, a Fátima, a Lucinar, que está lá no Mato Grosso, né, Samanta, não lembrei de onde você é, não sei se é de Porto Velho, ou se é de fora, né, de Rondônia, e a Vitória, né, e o Thiago estão lá do Rio de Janeiro, tá bom? Então, um privilégio ter vocês conosco nessa aula, e na próxima terça a gente entra com outra temática, e eu envio para vocês um grupo, a arte, divulguem, chamem mais gente, e vou mandar também no YouTube amanhã essa aula. Tem gente querendo entrar agora, porque estava em culto, acabou de mandar aqui para admitir, não vou admitir, porque vamos encerrar agora, pena. Mas ela vai estar disponível lá no YouTube amanhã cedo, já tem um link para vocês, se você quiser mandar para alguém, rever alguma partezinha, tá bom? Deus abençoe, deixa eu orar e vamos encerrar.
Pai, eu oro pela vida dos teus filhos, pela minha vida nesse momento. Agradeço ao Senhor, Pai, por essa oportunidade. Te agradeço, Pai, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, Pai. A sua palavra ela se renova, Deus, e ela traz as verdades que precisamos ouvir. E a tua palavra diz também, Pai, que o Senhor, como Pai amoroso, o Senhor ama, o Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama. O Senhor tem trago nesses dias palavras de orientação, de direção, de correção, porque o Senhor nos ama. E o Senhor tem um propósito maravilhoso e poderoso para realizar nas nossas vidas, Senhor. E isso é necessário que nós venhamos ter a revelação, o entendimento daquilo que nós precisamos, daquilo que é a nossa responsabilidade, agirmos e buscarmos uma libertação, uma cura, uma transformação em nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse processo de santificação, que o Senhor possa ter liberdade em nos instruir, em nos corrigir, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor tem verdadeiramente, Deus, nos guardado de tantas coisas, Pai. E que o Senhor venha nos direcionar em todas as coisas. Eu oro, te agradeço pela vida de cada um. Eu oro para que essa palavra que foi semeada nessa noite possa gerar fruto e muito fruto para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Shalom, Deus abençoe. Dinho, até a próxima. Amém. Boa noite.